Olá, eu sou o Dr. Ronaldo Brandão, cirurgião plástico, e o vídeo de hoje está diferente. Hoje estreamos o quadro chamado Jornada Cirúrgica, onde iremos abordar a trajetória do paciente antes, durante e depois da cirurgia plástica. O quadro contará com a presença de grandes profissionais que têm papel fundamental nesse processo. E a nossa primeira convidada é super especial, é a doutora Tamires Brandão, fisioterapeuta dermatofuncional, minha esposa e sócia na clínica. E hoje nós vamos falar a respeito do papel da fisioterapia na cirurgia plástica. Eu escolhi abordar esse tema primeiro porque a fisioterapia participa de todo o processo junto ao paciente. Olá, doutora Tamires, seja muito bem-vinda ao Jornada Cirúrgica. Vamos começar, eu queria que você nos falasse um pouquinho a respeito do papel da fisioterapia na jornada do paciente do pré ou pós-operatório da cirurgia plástica. Certo. A fisioterapia hoje ela é tão importante quanto a cirurgia, né? Nós fazemos acompanhamento do paciente desde o pré-operatório até o pós-operatório. A gente sabe que até pouco tempo atrás a fisioterapia ela era muito restrita. Os pacientes eram submetidos só à drenagem, à ultrassom. E hoje a gente sabe que não é dessa forma. Hoje o fisioterapeuta entra no bloco cirúrgico, né? Ele conhece, ele sabe o que está acontecendo dentro da fisioterapia, ele entende o processo fisiológico que esse paciente está passando. Então esse acompanhamento ele é de extrema importância para que esse paciente tenha um pós-operatório sem complicações, né? O mais breve e tranquilo possível. Então, no pré-operatório, esse paciente ele passa por uma consulta, né? Para quê? Para que sejam avaliados tipo de pele desse paciente, para que seja feita uma anamnese bem minuciosa, né? Se esse paciente já passou por uma outra cirurgia, se esse paciente tem algum desvio postural, enfim, para que a gente conheça de fato esse paciente a fim de evitar complicações. Hoje em dia nós temos vários recursos para utilizar, né? Nós temos a termografia, que é um diagnóstico por imagem, né? Através da temperatura corporal, em que a gente também pode prevenir complicações. Temos a ozonioterapia, né? A fim também de aumentar a oxigenação e evitar possíveis complicações. Fisioterapia respiratória para pacientes, por exemplo, pacientes pós-bariátricos, né, que a gente sabe que vão passar por um processo de desconforto respiratório. Enfim, hoje a fisioterapia ela tem uma gama de possíveis tratamentos para que a gente torne esse processo o mais tranquilo possível. Certo. Você falou da fisioterapia respiratória, por exemplo, no pré-operatório. Nós sabemos que nas plásticas de abdômen a gente faz a correção da musculatura, da frouxidão, da diástase. Então, por vezes, esses pacientes têm algum grau de desconforto realmente respiratório no pós-operatório. Tem alguma coisa que a fisioterapia pode fazer nesse pré-operatório para preparar esse paciente para que ele suporte melhor, que ele entenda melhor que esse desconforto vai passar? O que a gente pode fazer a respeito? Sim, com certeza. Nós iniciamos a fisioterapia respiratória antes da cirurgia, a fim de fazer uma reexpansão pulmonar desse paciente, até porque nós não sabemos respirar muitas das vezes. E aí a gente faz uma espécie de aprendizado desse paciente para que ele não sofra tanto essa consequência do desconforto respiratório. Perfeito. E agora que nós falamos sobre o pré-operatório, vamos falar um pouco sobre o transoperatório e a atuação da fisioterapia no centro cirúrgico. Quais são os procedimentos, o que é que vocês fazem, qual é a atuação de vocês no centro cirúrgico para proporcionar para esse paciente uma recuperação mais breve e mais segura? Tá. No bloco cirúrgico, a nossa atuação ela vai ser com a aplicação do taping, né? Nós temos duas formas de aplicação desse tape. Temos o tape linfático, o tape mecânico compressivo. A forma que vai ser aplicada vai depender do tipo de cirurgia e também do feedback que o cirurgião nos dá nesse momento. O objetivo desse taping é controlar a fase inflamatória, ou seja, diminuir o inchaço, evitar com que a paciente fique roxa, evitar a formação de fibrose mais lá para frente. E temos também algo novo que tem se falado bastante, que é a termografia,
né? Que através de uma câmera a gente consegue visualizar a viabilidade dos retalhos, né? Tanto para abdominoplastia quanto para mastopexias. Vamos falar agora um pouquinho sobre o pós-operatório. O pós-operatório, o cirurgião hoje acompanha muito mais de perto realmente a questão da recuperação e reabilitação desse paciente. Alguns poucos anos atrás a gente observava até uma invasão da área da fisioterapia para essa reabilitação desses pacientes. Todo mundo conhecia alguém que fazia massagem em casa com aparelho de ultrassom. Isso a gente já vê que não funciona, não proporciona realmente uma recuperação adequada para o paciente. Eu posso falar como na minha experiência, assim, nós nunca tivemos esse tipo de acompanhamento. Não acho que uma cama em casa seja um local adequado para atendimento. Acho que a gente não consegue realmente dar um atendimento adequado, uma boa posição, uma boa ergonomia para quem está atendendo e para quem está sendo atendido. O que mudou? O que vocês fazem hoje de diferente na reabilitação desses pacientes no pós-operatório? Bom, primeiro que essa atuação do fisioterapeuta dentro do bloco cirúrgico possibilita a ele entender o que está acontecendo com o paciente durante a cicatrização. Então a gente sabe que a gente precisa respeitar cada fase dessa cicatrização e atuar de acordo com o que está acontecendo com o paciente. A gente sabe que esse paciente vai entrar numa fase inflamatória, então vamos fazer drenagem linfática, vamos utilizar o laser, terapia ILIB, laser pontual nas cicatrizes, fisioterapia respiratória para os pacientes que têm desconforto respiratório, cinesioterapia, que é o que? Movimentar esse paciente. Antigamente o paciente ficava deitado na cama e passava ali dias sem se mexer. Hoje a gente sabe que a movimentação do paciente ela é super importante para drenar, inclusive, e para breve volta desse paciente à rotina dele, né? Então a gente tem aí vários recursos, cada recurso vai ser utilizado de acordo com a fase cicatricial que esse paciente se encontra. Perfeito. Eu queria te fazer duas perguntas pontuais que também, no meu ponto de vista, são de grande valia, até de muita dúvida para muitas pessoas. Quando o paciente deve iniciar esse tratamento no pós-operatório com as drenagens, quando é que isso é realmente efetivo para o paciente? Certo. A gente precisa entender que esse paciente, independente de começar a realizar o pós-operatório, o processo fisiológico que ele passa é o mesmo para qualquer paciente. Esse paciente ele entra numa fase inflamatória. Essa fase inflamatória ela vai até mais ou menos o 4º dia, ou seja, o nosso corpo ele está produzindo muito líquido até esse momento. Então, independente do paciente iniciar um pós-operatório fazendo drenagem linfática, por exemplo, ou não, esse corpo vai produzir esse líquido. É óbvio que a gente precisa ter esse contato com o paciente de forma precoce para que sejam avaliados todos os aspectos, cicatrizes, padrão respiratório e não só inchaço. Geralmente, aqui na clínica, nós damos o início ao pós-operatório no 3º dia, tá? Mas, dependendo de como esse paciente se encontra, esse primeiro contato com a fisioterapia, ele pode ser no 4º dia, ele pode ser no 2º dia de pós-operatório. E, óbvio, vai depender do que o cirurgião avaliar no momento da alta hospitalar. Minha segunda pergunta que eu queria fazer seria em relação à quantidade. Isso é outro tema muito complicado e que muitas pessoas acham que precisa drenar todo dia, que precisa ser atendido todos os dias. É qualidade ou é quantidade que é importante? Com certeza qualidade. Como eu falei anteriormente, há um tempo atrás, a gente achava que quanto mais sessões esse paciente realizasse, melhor seria a sua recuperação. Hoje a gente sabe que não. Com todos esses recursos que a gente utiliza, principalmente com a mobilização precoce desse paciente e, óbvio, com as tecnologias novas que permitem que o paciente fique muito menos debilitado do que ficava antigamente, a gente sabe que não há necessidade desses atendimentos diários. Óbvio que tudo isso vai depender da avaliação feita e não existe uma receita certa para cada paciente.
Para a gente finalizar, Tamires, eu queria te perguntar a respeito do uso de tecnologias, de aparelhos no pós-operatório também, que é uma dúvida muito frequente das pacientes. Quando elas podem usar as mantas, a radiofrequência, o ultrassom, se há indicação ainda para isso e qual é a finalidade do uso dessas tecnologias na recuperação do paciente. Bom, conhecendo a fase de cicatrização que esse paciente se encontra, a gente precisa entender, principalmente pacientes que fazem lipoaspiração, por exemplo, ali pela segunda semana elas entram numa fase de alta proliferação de colágeno. A gente sabe que muitos recursos, eles fazem o quê? Mais produção ainda de colágeno, e não é isso que a gente quer. Por quê? Porque nós queremos evitar as temidas fibroses, né? Então a gente sabe que o uso precoce dessas tecnologias são prejudiciais ao paciente, tá? Então, pode ser usado? Pode, mas lá com 2 meses de cirurgia, quando essa cicatrização ela já está concluída. E com objetivos claros, de repente esse paciente lá na frente tiver uma fibrose, aí nós vamos avaliar cada situação. Mas esses recursos que causam produção de colágeno, como radiofrequência, carboxiterapia, manta térmica, né, que é um calor, todos esses recursos a gente sabe que eles não são interessantes para um pós-operatório inicial. Para a gente finalizar, eu queria agradecer a presença da doutora Tamires, que emprestou um pouco da experiência dela nesses anos de atuação de fisioterapia junto à cirurgia plástica, que são especialidades hoje que caminham realmente juntas. As redes sociais dela estão na descrição do vídeo. Lá também tem muita informação interessante a respeito da atuação da fisioterapia. E se vocês gostaram desse tipo de vídeo, da jornada cirúrgica, deixa aqui nos comentários o que vocês querem ver, dúvidas, que a gente vai estar respondendo vocês.